Boas palavras para um bom dia. Chegando quase ao fim das nossas 2 semanas em homenagem às mulheres, a grandes mulheres, a histórias e poesias e contribuições de grandes mulheres através da história que furaram o bloqueio do machismo. Hoje vou falar de uma grande mulher brasileira que teve um papel ainda desconhecido pela grande maioria das pessoas, muito importante no começo do século XX, Anália Franco, né, que morreu da gripe espanhola em 1919. E ela foi uma mulher extraordinária, porque, bom, já vou contar um pouco a história dela para vocês conhecerem. Em, já com 18 anos de idade, ainda no século XIX, tinha sido promulgada a Lei do Ventre Livre, ou seja, as crianças negras que nasciam de pais escravizados não eram mais escravas. E aí o que acontece? Que faziam os fazendeiros? Colocavam essas crianças para fora, né? Porque eles não iam sustentar, né? Crianças que não iam ser propriedade deles, né? E o que acontece? Com 18 anos de idade, a Anália Franco já acolheu essas crianças, né, e começou a trabalhar com elas, quer dizer, acolhê-las, cuidar delas, né, inclusive com apoio, na época, de republicanos, de abolicionistas. E aí ela se dedicou a vida inteira à educação e teve um trabalho bastante de vanguarda para a sua época. Feminista, porque vejam, ela fundou uma associação feminina beneficente no sentido de amparar mulheres, né, e seus filhos. E a maioria dessas mulheres eram mães solteiras. E a maioria desses filhos eram filhos ou órfãos ou filhos de mães solo, né, que na época era um escândalo, que na época era uma fonte de exclusão total da sociedade. Né? O que poderia fazer uma mulher no final do século XIX, início do século XX, quando ela tivesse um filho fora do casamento, seja antes de casar ou fora do casamento, enfim, ou depois de ter vivido ou viúva, sozinha. Né? O que acontecia com essa mulher? Ela tinha três possibilidades, na verdade. Convento, se fosse rica, prostituição, se fosse pobre, ou hospício, né? Porque muita gente internava mulheres no hospício porque elas não se enquadravam socialmente nos padrões exigidos, esperados, impostos pela sociedade. Então ela fez uma chamada colônia de regeneração, claro, o nome hoje nos cabe mal, né? Mas era o que na época se propunha, mas ela não tinha essa visão moralista impositiva absolutamente, né? Onde as mulheres podiam ficar lá, onde ela acolhia filhos, né? E mais do que isso, ela profissionalizava mulheres. Vejam, no início do século XX, mulheres, e aliás até a década de 40 foi isso no Brasil, as mulheres passavam da tutela do pai para a tutela do marido. A mulher não podia trabalhar, não tinha autonomia, não tinha nada, não tinha direito a voto, né? É, e ela então profissionalizava essas mulheres, se tornavam contadoras, artesãs, professoras, né, das suas quase 200 escolas que ela fundou, de suas quase 100 escolas que ela fundou no estado de São Paulo. Ela era nascida no Rio de Janeiro, em Resende, mas passou a vida em São Paulo. E ela fundou escolas, abrigos, creches, né, para as crianças filhas dessas mulheres e também órfãos, ou seja, fez um trabalho de acolhimento e de educação fantástico, inspirando-se na época nos grandes educadores que estavam em moda na Europa, Madame Pape Carpentier, Friedrich Fröbel, que trabalharam as ideias do Jardim da Infância. Ela foi inspirada por essas referências, mas abriu um campo novo, tanto que até na Universidade de São Paulo há trabalhos de pessoas não espíritas sobre ela, que reconhecem que ela teve
uma contribuição importante, porque ela era espírita, mas não usava a educação como meio de doutrinação ou de catequese, né? Nas suas escolas havia uma atitude interreligiosa, né? Muito atual, né? Além do que existia uma inclusão, né? Além da inclusão social, uma inclusão étnica, né? Porque havia tanto crianças quanto mães, quanto professoras negras. Estamos nos primeiros anos do século XX, quando havia no Brasil um processo de branqueamento da raça. Tanto que os imigrantes foram chamados para cá porque considerava-se que, sabe, o brasileiro era muito escuro, muito mesclado, muito misturado, era muito pardo, tinha que ter uma infusão de sangue branco no Brasil, né? E ela, assim como Eurípides Bassanufo, outro educador espírita também do começo do século XX, faziam essa inclusão étnica. Então, ela foi uma mulher excepcional, publicou revistas, publicou livros, artigos em jornal, militou, primeiro foi republicana, antes do advento da República, depois se decepcionou com a República, porque viu que a República não tinha trazido a igualdade e que ela imaginava para a sociedade, a oportunidade de educação para todos. Lutou tremendamente porque era um momento de grande miséria no Brasil, né, nas primeiras décadas do século XX, não tinha saneamento básico, não tinha hospitais, e ela saía pelo interior de São Paulo junto com um grupo de meninas que tinha uma banda feminina, das primeiras bandas femininas no Brasil, e também um grupo de teatro de meninas, né? Ia se apresentando em várias cidades do interior para angariar fundos para as suas escolas. E a maçonaria também ajudou, dizem, o Dr. Tomás Novelino, que era discípulo, que estudou com ela, dizia que era uma única mulher que podia falar dentro da maçonaria, que era aceita pela maçonaria. Perseguida politicamente, perseguida pela Igreja Católica por ser espírita, né? Mas teve uma vida de muita produção, tanto teórica, porque ela escreveu muito, quanto prática, né? Oferecendo à sociedade brasileira as primeiras escolas infantis e o primeiro cuidado com a primeira infância. Então, Anália Franco é a nossa grande mulher de hoje, que de fato deixou uma contribuição importante. Nós temos na Editora Comênios um livro sobre ela, né? Que é da Samantha Lodge e da Eliane de Cristo. Eu vou colocar aqui o link embaixo se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre a vida dela. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.